A paz do Senhor, meus amados, estamos mais uma vez aqui para falar sobre um dos livros. Nós já falamos sobre, 4 livros e hoje nós vamos falar do 5º livro, que é o livro da Lei do Senhor. E para muitos é conhecido como as leis de Moisés, outros o Torá, outro as palavras do livro de Êxodo 20, né? Para nós que conhecemos a Bíblia, é a Lei do Senhor. E eu gostaria de dizer para você que estamos muito alegres por falarmos desse livro, porque, infelizmente, você vai entender, né, o peso da palavra de Deus. E enquanto nós estamos aqui falando, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 26. Né? E eu quero dizer para você que nós iremos falar um pouquinho sobre algumas coisas. Nós não vamos trazer detalhes aprofundados para todo mundo, mas iremos falar sobre o porquê dessa lei, o porquê que Deus enviou essa lei, né, através de Moisés e enviou essa lei ao mundo. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que venha trazer entendimento da sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez diante da tua presença, queremos te agradecer e te pedir em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que tu venha tomar nossa vida em tuas santas mãos, que tu venha nos abençoar, venha abrir o nosso entendimento para o estudo da tua palavra. Abençoe a todos, ó Pai, que estarão assistindo esse vídeo. Abençoe as suas vidas, os seus lares, as suas famílias e faça uma obra em cada coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado. Amém, amém. Então, vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio 31, 26, que diz assim: tomai este livro da lei, que ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Ali Deus manda colocar, né, as tábuas dos 10 mandamentos, que foi escrita no Monte Sinai pela própria mão de Deus, né, entregue a Moisés, para que o povo viesse a saber o que era o pecado, a conhecer o pecado, porque aonde não há lei, a Bíblia fala que aonde não há lei não há pecado, e ali a partir daquele momento eles conhecessem, né, todo o pecado, o que era pecado, né, e eles começaram, Moisés começou a mostrar a eles o que era pecado. Nós vemos que quando Moisés desce do monte, né, eles estavam fazendo uma festa, um bezerro de ouro, e ali Moisés quebra essas leis, e depois ele torna a reescrever essas leis, né, Deus faz com que ele reescreva essas leis, e ele reescreve essas leis na presença de Deus, e Deus envia em seu povo e do povo para toda a humanidade. Eu quero dizer para você, se você não leu o livro de Êxodo 20, você passe a ler e você vai ver. E também o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, né, que também traz as penas para diversos crimes que é cometido contra essa lei e os pecados, que essa lei fala também tem, né, as punições. Mas eu quero dizer para você que o mais importante disso tudo é que no dia final, aquele que não tiver Jesus Cristo como seu Senhor, aquele que não se arrepender do pecado, será julgado por essa lei. E o triste, meu amado, é que a palavra de Deus diz que a lei ela é dura. E na lei não há salvação, não há perdão. Se você não conhece Jesus, se você que diz que ama Jesus, mas não cumpre as suas leis, ou não procura cumprir as suas leis, ou não procura aceitar a Cristo na sua vida, colocando como selo o sangue de Cristo na sua vida, Atos dos Apóstolos em diante, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, e todos os outros livros que vêm após as epístolas de Paulo, elas falam que enquanto nós estamos pregando o Evangelho hoje, antes de Jesus Cristo vir, antes de ser o grande arrebatamento, nós estamos no período da graça, no período em que Jesus Cristo é o justificador dos nossos pecados. Então você peca, pede perdão, Jesus perdoa. E aquele que não reconhece a autoridade do nome de Cristo Jesus em sua vida será julgado pela lei. E aonde a lei não há salvação, porque a lei é dura. A lei ela diz assim: se você, um homem, dormir com outro homem, ele tem que ser apedrejado. Se uma mulher dormir com outra mulher, ele tem que ser apedrejado. O filho olhar a nudez do pai, ele tem que morrer. Se um filho, né, se um homem deitar com a sua tia, tem que morrer. Se o homem deitar com um animal ou uma mulher deitar com um animal, ambos têm que morrer. Então, lá no livro de Levítico, você vai ver tudo isso. Aí você vai dizer assim: caramba, essas leis existem. E elas são universais, não são leis só do Brasil, são leis do universo. Leis do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Mas Jesus Cristo veio aqui cumprir essa lei,
para que todos nós nos salvássemos. Por isso que quando os judeus levaram aquela mulher a ele, disseram assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que quando você é pego em adultério, você tem que ser apedrejado. Era a lei lá do povo de Israel. E o que aconteceu? Olha só, Jesus estava escrevendo e disse assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Por isso que eu digo para você que nós chamamos. Eu não quero atirar pedra em você, eu quero que você se salve. Aí, todos aqueles homens vieram e foram embora. Meus amados, meus queridos, só tem uma coisa, um detalhe nessa mensagem. Eles só levaram a mulher e o homem. Cadê o homem que tinha pecado deitado com essa mulher? Cadê? Jesus Cristo também apontava sobre isso. Levaram a mulher e o homem. Cadê o homem? Nessa mensagem. Se tinha que ser apedrejado a mulher e o homem que foi pego no adultério, então só levaram só a mulher. Então, Jesus Cristo também por si colocou, quem não tem pecado atira a primeira pedra e ninguém tem a coragem, nem teve a coragem de levantar a primeira pedra para atirar. Então, eu quero dizer que ele abrandou a lei, ele cumpriu a lei para que o homem se salvasse. E nós temos que reconhecer uma coisa, o homem, ele hoje acha que Deus tem a obrigação de levar para o céu ele. Ele acha que Deus tem a obrigação de levá-lo para o céu. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que você pode ter passado pelo primeiro livro, que era o livro da redenção, o segundo livro, que é o livro da natureza humana, o terceiro livro, que é o livro da consciência, o quarto livro, que é o livro do pecado. Mas quando você chegar nesse livro, no livro da lei do Senhor, você não vai passar se não tiver Jesus. Na verdade, nenhum desses primeiros livros, ou de todos os livros, você só vai poder passar se realmente você tiver o selo da salvação. Não adianta você ser um crente mais ou menos, um crente Laodiceia. Não adianta. Não adianta ser um crente que vai ser vomitado, um crente nem morno, nem quente, aquele crente mais ou menos, aquele cristão, eu na igreja eu sou cristão, fora da igreja eu sou mundano. Não adianta ser um cristão mentiroso, que fale mentira, pregue mentira e viva mentira. Não adianta ser um cristão preguiçoso. Eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é o livro mais completo de toda a face da terra. É o livro mais vendido no mundo. E muitos se surpreendem quando leem a Bíblia. Eu quero dizer para você que essa história de dizer que Jesus Cristo salvou todo mundo é mentira. Jesus salva aquele que busca o seu nome e pratica o seu bem. Pratica as suas obras, pratica as suas palavras. Quando o pai e a mãe de Jesus perderam Jesus no meio daquela confusão na cidade, no dia do recenseamento, lá, eles estavam procurando Jesus na hora de ir embora. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E disseram, ele está lá no templo. E quando chegaram lá, Jesus estava no meio de todos aqueles homens conhecedores da lei. Jesus só tinha 8 para 9 anos de idade. E Jesus estava no meio daquele monte de homem que conhecia a lei, falando da lei, apregoando a lei. E quando a mãe dele entrou e alguém falou para ele assim, a sua mãe, o seu pai e seus irmãos estão lá fora, preocupados contigo. Ele disse, o meu pai, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a minha vontade. Com 8 anos, Jesus disse isso, aqueles que fazem a minha vontade. A vontade de Jesus é que você se salve, que você viva pela palavra de Deus e pela sua palavra. Se Jesus estivesse aqui hoje, de repente você acreditaria, ou então você faria. Hoje eu reconheço que muitos estariam crucificando Jesus de novo. Muitos governantes, muitos homens grandes no nosso país estariam novamente crucificando a Jesus. No mundo inteiro estaria crucificando a Jesus. Porque o pecado cega o homem, a lei destrói o homem e joga o homem no inferno, mas Jesus Cristo é vida e vida em abundância.
E eu quero dizer para você que você pode passar por todos os livros, mas você só passa por eles se você tiver o selo da salvação, o sangue de Cristo, o arrependimento de todo o seu pecado, seja você quem for, seja usuário de droga, seja prostituta, seja adúltera, seja um mentiroso, seja o ladrão, seja o homicida, seja quem for. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo é o único escape. Em Romanos 5:2 diz assim, olha que coisa linda, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E esse alguém é Jesus Cristo. No versículo 20 e 21, também diz assim, olha que coisa linda. No 20 e 21 diz assim, vejo, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quer dizer, a lei foi feita para que todo mundo reconhecesse o seu pecado e abundasse a ofensa. É o que muita gente faz hoje. Nos ofendem, dizem assim, esses são malucos, são doidos, são retardados, chama a gente de tudo quanto é nome, e diz que nós pregamos o evangelho por conveniência própria. Não, a palavra de Deus diz que muitos veem a lei para fazer o quê? Para ofender. E nós não estamos aqui para ofender. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aonde entra o pecado? Quando você aceita Jesus, a graça de Cristo, ela te faz completo. Vejamos o endemoniado gadareno. Quando Jesus Cristo chegou, aquele demônio, né, naquele rapaz, se jogou aos pés de Jesus, ele perguntou para ele assim, quem és tu? Ele disse assim, meu nome é Legião, portanto somos muitos. E Jesus Cristo mandou eles entrarem numa vara de porcos. Chegaram lá uns 200 porcos, entrou aquele monte de demônio e se precipitou do morro e morreu aqueles porcos todinhos afogados. Mas você quer ver, eram vários demônios, né, e não conseguiam encher um corpo de um homem inteiro, mas o Espírito de Deus, quando entra, ele entra por completo, ele te enche por completo. Por isso que a Bíblia fala, aonde o pecado abunda, quando ele sai, quando os demônios saem, quando Satanás se retira da tua vida, superabunda, quer dizer, uma coisa mais do que tremenda, a graça, o amor de Cristo, a salvação. Para que assim como o pecado reinou na morte, quer dizer, o pecado te leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de vida eterna é Cristo Jesus. Também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só Jesus Cristo salva. Não tente ser julgado pelo livro da lei. Não procure ser julgado pelo livro da lei do Senhor, pelos 10 mandamentos, por aquilo que está lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Leia lá, que você vai ver nos capítulos 19, 20 de Levítico, você vai encontrar muita coisa, Deuteronômio, crimes acerca de diversas leis, né? A punição de cada coisa. Você vai ver coisas assim absurdas, né? E isso vai voltar a acontecer naquele grande dia, quando esse livro, o livro da lei do Senhor, se abrir, e muitos serão julgados. E muitos irão se surpreender, vão dizer assim, Senhor, nós pregamos em teu nome, falamos em teu nome, expulsamos demônios, jogamos demônios por terra, bebemos coisas envenenadas, mas não aconteceu nada. Ele vai dizer para você, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Isso será para cristãos, para espíritos, para católicos, para muçulmanos, para islâmicos, para todos. Ele não irá reconhecer essas pessoas. Porque não reconhecem a autoridade do nome de Cristo e nem mudaram o seu método de viver, nem a sua vida. Eu quero que Deus te abençoe e que Ele enche a sua vida de paz e de alegria. Eu quero que Ele toque no profundo do seu coração. Eu sou o pastor Carlos e quero agradecer a Deus pela minha salvação. E quero dizer para você que Jesus Cristo te ama. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa, seja onde for. Para mim não interessa eu propagar nome de igreja. Eu não propago o nome de igreja. Eu propago o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o libertador, o salvador das nossas almas. Igreja é religião. Mas procure.
Procure uma igreja próxima à sua casa, onde você possa conhecer o pastor, ou a pastora, ou quem quer que seja, ou o líder que está à frente daquela obra. Sirva Jesus, aceite Ele como seu salvador pessoal. O importante é você aceitar Cristo e não religião. Nós pregamos Jesus e que Deus te abençoe. Para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso e do Espírito Santo de Deus. Amém.